Olá, gente, tudo bom? Então, depois de uma certa reluta, vamos falar um pouquinho sobre Emile Durkheim, fazer uma retrospectiva para entrar nesse assunto que vai ser ponto, né, dessa nossa aula, que é, no caso, como a gente está vivendo, uma sociedade brasileira atual, uma sociedade praticamente anômana. Mas vamos lá. De onde surgiu esse termo, né? Primeiro surgiu com um dos três clássicos da sociologia, que é Emile Durkheim, considerado o pai da sociologia moderna. Ele que criou os métodos de estudo da sociologia, né, configurando, né, caracterizando os fatos sociais como coisas, certo? Para que possam ser estudados a partir de uma base objetiva e não sobre uma subjetividade. Bom, então o que é esse fato social? Primeiro, como eu disse, para Durkheim, eles são estudados como coisa. Né? Então, é o objeto de estudo da sociologia para Emile Durkheim. Né? Toda maneira de ser, pensar, agir, né? Tudo que é exterior ao indivíduo, né? Tudo que tem ação sobre ele, que influencia, né? Apresenta, primeira coisa, além de ser exterior, ele também apresenta aquela generalidade na coletividade, né? O que a gente pode dizer isso? Assim, como todo mundo faz, nós vamos fazer também. Como uma sociedade tem normas já pré-estabelecidas, nós precisamos nos adequar a ela, porque nós não vivemos sozinhos, certo? Essa é a lógica da generalidade, da coletividade, certo? Eu não vivo só, eu vivo com os demais. Então, eu preciso me adequar às regras que são exteriores, né? E ao que é posto para todo indivíduo. Um outro ponto é a coercitividade. Então, o que é coeso, que exerce essa coesão? Seria a realidade dos indivíduos composta de regras, leis, costumes e rituais. Ela aparece como a força dos fatos sociais. Né? Essa força que recai sobre os indivíduos que nos faz nos adequar ao que está posto. É isso. Então, depois desse pequeno resumo de quem é Durkheim, do que são os fatos sociais, o objeto do estudo da sociologia, vamos falar um pouquinho dessa sociedade anômana. O que é a sociedade anômana? Primeiro, o objeto é o fato, é o que nos integra, né? É toda maneira de ser, pensar, agir, né? Que pode ser, que tem essas três características: generalidade, coercitividade e exterioridade. Bom, um fato social normal tem essas três características. Né? Porém, ele pode sofrer desequilíbrio quando as forças de coesão, quando aquilo que nos une, elas não são bem firmadas. Né? Então, seria a ausência das normas e regras que são necessárias para que a sociedade, né, os indivíduos se mantenham unidos, coesos, trabalhando de forma harmoniosa para o bem comum. Bom, não é possível uma coesão, né, sem integração social. Pois bem, voltando, assim como falei, dos principais pilares para se manter uma sociedade saudável e não a partir de um fato patológico, né, que é isso que causa quando há desequilíbrio nos fatos sociais, né? É o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. A consciência coletiva, ela é a forma moral vigente, conjunto de regras que estabelece, né, o que atribui esses valores. E o que é esse valor? A moral é o principal fator social, extremamente importante para a manutenção e da coesão social. O que é a moral? Diferente de ética, que é algo imutável, a moral, ela tem a ver com a questão das coisas que você aprendeu a partir da sua cultura e da sua educação, do que você aprendeu principalmente na vida social. Então, quando essa moral ela é deturpada, ou quando ela tem valores frágeis para o convívio,
social, o que a gente pode ter é uma sociedade anômala, uma sociedade que ela não é guiada pela boa conduta do indivíduo. Ou seja, existe uma coisa da gente ter a inversão de valores, a gente valorizar o que é ruim para a totalidade e subjugar ou simplesmente ignorar o que é realmente bom. A honestidade, que é bom, é algo que está sendo raro na sociedade atual. Né? Enquanto alguém vai fazer algo bom, é uma surpresa, o que deveria ser regra. Tá? Então, estudar, que deveria ser algo bom, muitas vezes o coleguinha diz o seguinte: deixa de ser besta, depois a gente faz. Só que isso daí não é para o seu bem. Alguém te dá um conselho ruim, né? E você tem aquilo que a maioria das pessoas está fazendo, mas não é algo bom. E você sabe que não é algo bom, e mesmo assim você faz. Você está sofrendo um tipo de coesão social ruim. Ou seja, existe uma sociedade em estado de anomia, onde as regras não estão valendo para o bom funcionamento da nossa sociedade. E é isso. Bom, já que entendemos um pouco como é que procede essa sociedade integrada de forma saudável ao corpo social, tem umas atividades para que vocês possam fazer, para a gente trabalhar um pouquinho essa ideia, esse conceito do conceito de anomia, da fragilidade dessas regras e de uma moral deturpada na sociedade, que nada contribui para uma sociedade saudável, né, coesa realmente. E na última aula eu passei para vocês uns slides, então vocês vão, a partir daqueles slides, também trabalhar. E também estou deixando um texto, certo? Mas lembrem-se desses detalhes. O fato social é o objeto de estudo da sociologia para Durkheim. O fato social, ele é estudado como coisa, certo? Esse fato social, ele possui generalidade, exterioridade, coercitividade como exemplo, como característica na realidade. E quando não há essas três características como base de sustentação, estamos diante de uma sociedade doente, certo? Então, é o que a gente chama dessa sociedade doente, que sem essas bases da moral e de uma coesão saudável, uma sociedade anômala ou um estado de anomia. É quando a gente tende a valorizar o que realmente não tem valor, que não é bom para todo mundo, e desvalorizar aquilo que é bom. É isso. Cheiro para vocês, muitas saudades.